Boa noite, tudo bom? Eu queria saber se o presidente Qual é o teu nome? Ingrid, do Correio Brasiliense. Como vai? Tudo bem. Eu queria saber se o presidente se pronunciou a respeito de uma fala do general Luiz Paiva, que chamou o filho dele de pau-mandado do Olavo e idiota inútil. Eu queria saber se vocês... Não, o presidente não fez comentário sobre essa fala do general Rocha Paiva. Boa tarde, Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bem, Jussara? Tudo jóia. Eu queria saber se, especificamente, o presidente se encontrou com o general Heleno e conversou sobre essa questão aí do Twitter do Carlos Bolsonaro. Essa é uma pergunta. A outra questão é se o senhor já tem uma agenda, uma previsão de novas viagens aí do presidente, que a gente precisava confirmar isso. Obrigada. Bom. Vamos à agenda. Hoje, Belo Horizonte, amanhã, São Paulo, para a transmissão de carga do general Ramos ao general Amaro, no Comando Militar do Sudeste. No dia 15, Florianópolis, uma entrega de ônibus escolares em uma atividade naquela cidade. Nos dias 16 e 17, Santa Fé, na Argentina, para a cúpula do Mercosul. Nesse momento, são os dados que nós temos. À medida que outros venham sendo agregados à agenda, eu vos informo. É outubro, China, outubro, a princípio, outubro. Com outros países, mas eu adianto, nesse momento, China, outubro. É muito provável que haja um circuito com outros países, mas ainda não está definido. Tá? Com relação à sua primeira pergunta, o presidente conversa com o general Heleno 24/7. Sabe o que é 24/7? 24 horas, 7 dias na semana. Porta-voz, boa noite. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. O Carlos Bolsonaro, ele tem 1.200.000 seguidores no Twitter, né? E ontem ele fez essa postagem insinuando que a vida dele estaria em risco e colocando o GSI no meio, uma situação super estranha. E o que a gente estranha também é que o presidente não fez uma defesa pública do general Heleno, né? Hoje, em 2 ocasiões, ele encerrou entrevistas coletivas quando isso foi perguntado. Então, eu queria saber por que o presidente não faz a defesa pública do general Heleno se o general Heleno sofreu um ataque público. O presidente, não apenas nesse caso específico, por tratar-se do seu filho, o vereador Carlos, mas em outros eventos, ele não comenta posições pessoais em quaisquer que sejam as mídias sociais. Ponto. Com relação a um eventual aporte do presidente Bolsonaro ao general Heleno, ele o faz diariamente, como eu há pouco comentei, 24/7. Tem um apreço especial pelo general, o tem como dos ministros o sênior com quem ele dialoga e troca ideias, e isso claramente deixa ao general Heleno a sensação, e mais do que a sensação, a certeza da confiança do presidente no trabalho que ele desenvolve. Boa noite, Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Como vai, senhor? Tudo bem? Hoje teve em São Paulo uma reunião de ex-ministros da Cultura pedindo a recriação do Ministério. O governo, em algum momento, avaliou que a medida, acabar com o Ministério, teria sido um erro? Tem alguma pressão interna para a recriação? Ou vocês continuam entendendo que foi correto o fim do Ministério? Tá bem. O presidente ele reforça a crença na liberdade de expressão e acredita que quaisquer pessoas, ainda mais aquelas que tiveram a oportunidade de mudar a situação cultural e arte brasileira nos últimos anos, possam e devem procurar o Ministério da Cidadania para sugerir inovações a serem adotadas nessa área. Não obstante, isso não significa que nós tenhamos que repensar a estrutura já proposta pelo senhor presidente e aprovada já. Então, a recriação de um ministério vai de encontro ao objetivo do governo de enxugar a máquina pública, já confirmada, como eu disse, pela aprovação da medida provisória 870 do Congresso Nacional. Oi, porta-voz, Basília Rodrigues, Rádio Tudo bem, CBN. Basília? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria que o senhor descrevesse como foi a reunião hoje com os ministros e o presidente Jair Bolsonaro, diante ali da casa cheia, né, e entre eles alvos de filhos do Bolsonaro, olavistas, polêmicas, 3 alvos, o Augusto Heleno, o Marcelo Álvaro e o Onyx Lorenzoni. Como foi essa reunião
do presidente com todos os seus ministros, entre eles esses 3 pontos de polêmica. O que o Bolsonaro disse para esses ministros? Algum ato de desagravo, algum apoio a esses 3 ministros que estão aí na berlinda? Uma reunião, como sempre, muito produtiva, onde alguns ministros colocaram as suas percepções, dos quais eu destaquei esses 3 há pouco comentados, e o presidente, dentre uma de suas falas, colocou seu reconhecimento ao trabalho dos 22 ministros do seu governo e, por óbvio, incluindo aí nesses 22 ministros, o general Heleno, como você disse, o ministro do Turismo e o ministro Onix. Todos os ministros do presidente Jair Messias Bolsonaro têm o seu reconhecimento, o seu apreço e a sua confiança. Nenhuma fala específica? Uma fala específica não. A confiança ela é uma coisa natural na vocalização do senhor presidente junto aos seus ministros. Porta-voz, boa noite. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro, como vai? Tudo bem. Sobre o acordo comercial Brasil-Mercosul-União Europeia, o governo trabalha com qual prazo para vê-lo completamente ratificado? Nós temos prazos que precisam ser ratificados pelos vários congressos dos vários países, inclusive pós-ratificação desse acordo, tempos para que os produtos que vão estar insertados nessa troca comercial também possam adaptar-se. Eu teria que ler com um pouco mais de profundidade, mas, se eu não estou equivocado, nós temos 2 anos até a implantação final da firma e até cerca de 10 anos para alguns produtos serem ajustados a essa interlocução. Me referi eu vou certificar-me do período que precisa ser tomado para a firma dos acordos por todos os congressos, está bem? Boa noite, porta-voz. Rudá Moreira, do SBT. Tudo bem, Rudá? Tudo bom. Porta-voz, eu gostaria de saber, uma pergunta dividida em 2 partes sobre a leitura do parecer, do complemento de voto do relatório, do relator lá da reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara. Após essa leitura, houve um protesto, uma manifestação, né? Desculpe, houve inclusive uma marcha de agentes de segurança pública, policiais, agentes penitenciários, que marcharam lá da Câmara, passaram em frente ao STF e ficaram por alguns minutos aqui na frente do Palácio do Planalto, gritando palavras de ordem contra o presidente, chamando inclusive de traidor. Abre aspas, acabou o amor, Bolsonaro traidor, fecha aspas. Gostaria de saber se o presidente tomou conhecimento desses protestos, gostaria de responder a esses protestos e a categoria de policiais e agentes de segurança que, a gente sabe, ajudaram ele a ser eleito, e B, se o presidente acompanhou essa leitura do complemento de voto, né, na Câmara, se tem alguma posição a respeito do texto que vai ser apreciado, né, de maneira derradeira nessa comissão especial na Câmara. Obrigado. O presidente não teve oportunidade de acompanhar o voto em face de estarmos todos reunidos para o Conselho de Governo e, imediatamente após a finalização desta reunião, nós tivemos uma atividade administrativa, que é a fotografia dos ministros, para, em seguida, o deslocamento desse conjunto de ministros, ou alguns desses ministros, para a base aérea, decolando para Belo Horizonte. O presidente entende que as forças de segurança, no caso específico as forças de segurança federais, são essenciais para o projeto maior de segurança pública do país. Compreende as suas diferenças como categoria, as apoia, mas coloca acima de todas as categorias o sucesso da sociedade, o sucesso da aprovação da nova Previdência. Naturalmente que o presidente continua acompanhando isso com os olhos de quem vivenciou ao longo de 28 anos de mandato as preocupações, sejam das Forças Armadas, sejam dos órgãos de segurança pública, e, por compreendê-las, está atuando na medida das suas possibilidades para adequá-las. Paz e bem.